Podcast dos Comerciários, com Ricardo Patá. Eu tô lá. Olá, pessoal. Podcast dos Comerciários. Olha, esse podcast está fazendo história. Vocês vão gostar muito hoje do podcast. Nós vamos falar da adolescência, vamos falar da juventude, das questões familiares, das crianças na escola e outras coisas interessantes. Vocês já vão conhecer as nossas convidadas especialíssimas em poucos instantes, porque antes eu tenho que mostrar o povo que trabalha conosco. Vamos mostrar aí o Jajá, todo mundo já sabe, é que o Jô Soares morreu, senão o Jajá trabalhou com o Jô Soares, ó. Não sei se você se lembra na câmera, ele fazia assim mesmo. O Jô Soares chamava e o Jajá, e ele dava tchau para todo mundo. E ele representa aqui o nosso querido Jô Soares. Está aqui conosco o nosso diretor técnico. Não é você. O diretor técnico está lá. Depois a gente mostra o Vascaíno. Olha lá o diretor técnico, o Fabinho. O diretor técnico daqui do trio Parada Dura. E está o nosso Esdras. Esdras, parece que o Vasco não cai mais, né? Não cai. Time grande não cai, mas ele já caiu, né? Mas não cai de novo. Temos aqui uma audiência interessante. Aqui, vamos mostrar a nossa querida diretora Isabel, secretária da Mulher, sempre elegante, olha só, bonitona, hein? E o nosso querido, o soldado, o nosso vice-presidente, está sempre presente conosco. Muito obrigado pela presença. E está conosco... Ana Bela, que é da Defensoria Pública. Olha só, não apareceu ela ainda. Ah, Defensoria agora com... Nossa, com ele? O que significa isso, hein? Bom, não vamos falar de política agora. Mas, pessoal, agradeço muito. Nós alugamos nas nuvens, nós temos um espaço, temos um aluguel contratual com a NASA. Alugamos lá um espaço enorme nas nuvens, todos os programas estão lá. Temos vários programas já. E eu também queria pedir, vai ter o sininho hoje? Não vai dar tempo, né? O pessoal gosta do sininho. Pessoal, já falei com você algumas vezes, teve gente que já ganhou a caneca. As pessoas que aqui estão hoje, com exceção da Cléo, que ela já levou a dela, não vai levar mais outra não. Vão levar essa caneca, a caneca maravilhosa. Olha a caneca, ó. Mostra a caneca. Olha a canequinha. Vocês vão gostar da caneca. E, olha lá. Para se inscrever é fácil. Pega o celular. YouTube, busca. TV Comerciário. Se inscreva. Nós estamos chegando a 9.000. Olha lá o sininho. Toca o sininho. Olha lá. Nossa, esse sininho toca, hein? Mas para de tocar o sininho. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Ana Paula Camargo, psicóloga, especialista. Mostra a Ana Paula, essa moça simpática, em saúde mental, com MBA em liderança educacional pela Temple University, na Finlândia. Nossa, eu conheço a Finlândia. Olha, eu vou dizer, depois, se der tempo, a gente fala um pouco, mas você ficou quantos anos lá? Foram 2 anos de mestrado. Nossa, mas lá é bacana. Eu fui na época que só ficava sol, porque tem época que só fica à noite. Sim. Mas olha, eu adorei. É psicóloga clínica, palestrante e consultora, fundadora do Instituto Hop On, que visa democratizar o acesso a oportunidades internacionais para jovens brasileiros de qualquer origem socioeconômica. Membro dos comitês de educação do programa Retribua, da Politécnica da USP e do Instituto Reciclar. Olha, qualificadíssima. Está conosco também a Celeste Leite dos Santos, presidente do Instituto Pro Vítima, mostra a nossa querida entrevistada, idealizadora do Memorial AVARC, as vítimas da Covid, no Parque do Carmo, sendo o primeiro memorial físico e virtual do país. Promotora da Justiça, designada para atuar perante o Colégio Recursal. Formado pela PUC, São Paulo. Eu estudei também na PUC, só que eu estudei na época que você não tinha nascido. Nos anos 70, quando foi Erasmo Dias, foi lá invadir a faculdade. Eu fiz administração lá, foi um bom momento. E Direito Civil também. Nossa, tem doutora em Direito. Olha, se formou na PUC e é doutora pelo... Não é fácil, hein? Não. Pessoal, vai estudar na PUC. Eu não sei. Da minha parte, talvez eu consegui de sorte. Mas não é lá, não entra com sorte, não. Vai entrar na doutorado na USP? Pelo amor de Deus. Mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra. Não, eu fui lá, a passeio.
A minha filha queria estudar lá. Gonzaga, não sei se você conhece Coimbra. É maravilhoso. Você ficou quanto tempo lá? 6 meses. Depois meu filho também fez parte da graduação lá. Nossa, Coimbra. Olha, pessoal, Portugal é maravilhoso. Uma delícia. Mas Coimbra, depois eu fui para Porto. Depois nós vamos fazer um podcast só de alguns pontos importantes no mundo e no Brasil. Injusto. Nossa, todo esse curso, fez um monte de curso. Não vou nem falar tanto curso que ela já fez, depois eu vou pôr tudo aí para o pessoal ver que é impressionante como ela fez curso. Idealizadora do projeto de lei estadual 130/2016 de igualdade plena de homens e mulheres. Isso agora, pelo menos a pedido da Simone Tebet, o Lula fez uma lei, nenhuma mulher pode ganhar menos do que o homem na mesma função. O projeto é um pouquinho mais abrangente. Mas pelo menos já é um indicativo. É um indicativo Aqui importante. eu pergunto, tem alguma mulher que ganha menos que o homem? Não. Ninguém levanta a mão, pelo amor de Não Deus. levanta a mão. As diretoras gostam de levantar a mão aqui. Gestora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos, que ganhou prêmio no 2º lugar no Conselho Nacional do Ministério Público. Olha. Bom, pessoal, vocês viram aí as nossas convidadas e, além disso, nós temos a Cleo. A Cleo, você fez pedagogia? Não, assistência social. Assistente social. A Cleo, ai, desculpe, dá uma parada, dá uma parada rápida, só um pouquinho. Mil desculpas, nunca aconteceu isso, interromper, mas eu acho que todos concordam que era um momento importante. Então a Cleo estava comentando aqui que ela é assistente social, né? Sim. Então, e além disso tem uma experiência de vida extraordinária, né? Até com o Ministério Público, ou com a Justiça, com a promotoria, aqueles júris, né? Você fazia com todos. Sim, né? o júri simulado, contra então, a violência contra a mulher, assédio moral no trabalho. Pela Cleo aqui, o que nos orgulha muito de ser diretora comigo, com o nosso querido Gonzaga, a Isabel, a Cremildo dá uma entradinha, mas os diretores estão vendo. Mas, como nós perdemos uns minutinhos, nós não podemos perder tempo de ninguém, principalmente das nossas convidadas especiais. Fazer uma rapidíssima introdução. Eu sou do tempo onde nem celular tinha. Não tinha. Eu sou do tempo que em 91, foi um dos primeiros celulares eu adquiria, um tijolão. Só telefonava. Hoje o celular, ele é um instrumento extraordinário. Eu não saio de São Paulo, que é uma complexidade enorme. Se eu não tiver o Waze, eu não consigo chegar em lugar nenhum. Então, acho que vocês que estão nos vendo também, é muito difícil. O qual que houve uma mudança, porque do meu tempo de criança, eu e o Gonzaga, a gente soltava balão quando podia, porque hoje não pode mais, né, que pega fogo. Mas era uma delícia soltar balão, empinar pipa, jogar bolinha de gude. Eu ganhava na bolinha, eu era bom na bolinha de gude. Ou jogar bafo pegava as figurinhas e fazia assim, tchum. Lembra disso, Gonzaga? Porque o pessoal daqui não é da nossa época. E era uma delícia. As coisas mudaram, a tecnologia, ela mudou, né? Eu assisti o Jacksons, eu não sei se vocês leram O Adorável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Você leu também? Eu li. 1984, George Orwell, ou outros livros que mais de 50 anos atrás já nos mostravam o mundo que nós estamos vivendo hoje. Só que ele chegou rápido demais e a pandemia potencializou. Quando eu tenho qualquer tipo de problema em casa, isso de 10 anos atrás, para mexer na internet, eu chamo a minha filha, que tem 27 anos, vai casar agora, a Júlia vai casar, impressionante. Mas com 10, 9 anos, ela... É impressionante, eu tenho uma série de dificuldades. Só que tudo tem um limite. E é o que nós vamos conversar um pouco dessa educação, de como as crianças estão hoje, muitas vezes, fora do mundo que nós vivemos, né? Quais as perspectivas, se a educação que estão tendo é tão diferente daquelas que tínhamos no passado, e não pode ser igual mesmo, porque o mundo muda, porque a tecnologia traz também coisas muito boas, longevidade, né? Traz isso que nós estamos fazendo, esse tal do podcast, que está famoso esse podcast, as plataformas, aplicativos, tantas coisas, mas ao mesmo tempo traz as preocupações, é o tema que nós vamos começar. Vamos começar pela Ana, pela nossa psicóloga, pode ser? Então, Ana, fala o que eu expressei, logicamente é um indicativo do que pode ser, mas exatamente com a profundidade do trabalho que vocês desenvolvem, entendem,
como fazer os desafios. E para aquelas pessoas que estão nos vendo aí na telinha, depois vamos ver se tem pergunta, Fabinho, depois me manda aí o que acham do tema, que eu acho um tema extraordinário. As câmeras todas são suas. Obrigada. Bom dia aí a todos. Obrigada pelo convite. Bem, acho que todos devem concordar, né, com a sua fala. Tem uma complexidade crescente da nossa sociedade em função dos avanços tecnológicos, isso é inevitável e é evidente. A gente começa a ter relações diferentes com as pessoas quando a gente, né, a pandemia potencializou tudo, então, sem dúvida, a tecnologia acabou ficando algo completamente essencial, mas as pessoas mudam os seus comportamentos em função disso, em função dessa interação. E, às vezes, a gente acaba experimentando ou vivenciando ou acompanhando excessos que também acontecem, né? E os excessos, é muito interessante dizer que os excessos não acontecem por culpa da tecnologia. Na sociedade, a gente sempre teve histórico de excessos, que são quando você sai um pouco daquela situação de saúde, digamos assim, né? Só que hoje a gente também tem tecnologia, redes sociais, enfim, e outras coisas que a gente vive dentro desse mundo tecnológico, dentro dessa sociedade tecnológica, que acaba fazendo com que a gente tenha excessos de crianças, excessos de adolescentes, de uso, enfim, todo esse problema. E eu acho que um ponto que a gente, né, pode conversar, que eu acho que vai ser interessante, é a dificuldade das famílias, a dificuldade dos pais, principalmente, né, das famílias, dos educadores, enfim, de lidarem com isso. Então, às vezes, demoniza o celular, demoniza as redes sociais, demoniza a tecnologia. Eu acho que o caminho não é por aí, porque é um problema complexo. A gente não pode simplificar soluções para um problema complexo. Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim. Sim, mas só um pouquinho, nós não podemos ir contra a tecnologia. Exatamente. As mudanças dos currículos, quando eu estava no banco escolar, mudou e tinha que mudar muito. E acho que tem que mudar mais ainda. Eu acho que tem que ter outras atividades mais próximas de questões como a sustentabilidade, por exemplo. Eu estou comentando que eu estou vendo um programa, eu quero sugerir para vocês que estão nos vendo, para ver o programa Planeta na Netflix. Tem 8 capítulos. A história do planeta. Agora, eu nem sei como eles conseguem fazer a história, que tem bilhões de anos que começou o mundo, eu não sei como, mas eles fazem. E mostra que realmente, nas 5 grandes catástrofes mundiais, os animais morreram todos, pré-históricos, várias vezes, né? Por conta de clima e outras coisas. Uma delas é que caiu um asteroide enorme do tamanho do Everest. Caiu. Eu quero que vocês vejam um filme. E aí eu acho que as crianças têm que ter educação em todos os aspectos, né? Principalmente nessa relação, porque sustentabilidade é vida. Né? A relação com as pessoas. Tem esse tal do bullying que tem demais também, não sei como tratar com ele, mas basicamente na relação, qual é o principal questão que se percebe hoje na criação dos filhos com essa tecnologia? Os pais estão inadequados nessa relação, o que falta? Eu acho que acaba tendo, né, no consultório eu vejo isso, no instituto eu vejo isso, eu acho que acaba tendo um certo distanciamento, né? Então os laços familiares e a convivência familiar, ela tem tido uma perda de qualidade, né? Então a gente vê algumas coisas, né? Aquelas cenas em que tá todo mundo jantando, almoçando no restaurante, família toda comendo pizza e cada um no seu celular, inclusive os adultos. Né? Eu acho que assim, são momentos de conversa, são momentos de cada um saber do dia do outro, de interação, enfim, são momentos ricos de convivência familiar, que infelizmente a rotina e os hábitos, né, do uso das redes e de você estar o tempo todo ali no virtual conectado, essa hiperconectividade, né? A gente acaba vivendo esse tipo de problema. Então, eu acho que o hábito e os excessos não são só das crianças e dos adolescentes. Eventualmente, a gente também percebe que os adultos, que são educadores, os pais,
eles também acabam por não darem conta, porque não é fácil educar filhos, né? Não é uma coisa simples, né? E às vezes acaba tendo essa fuga ou essa... tá tudo bem. Sabe a coisa do piloto automático? Não, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Eu posso ficar aqui no meu Instagram, eu posso ficar aqui na minha rede social, eu posso ficar aqui falando no WhatsApp com XPTO, né? Em grupos, etc. E de repente tá todo mundo ali ao redor de uma mesa, jantando, almoçando, comendo, enfim, ali. Tem um monte de conflito acontecendo, tem um adolescente que está com conflito, tem o outro filho que está com conflito e tal, e isso não aparece para que os educadores, os pais, ou enfim, as pessoas responsáveis por esses jovens ou crianças possam endereçar isso. Então a gente percebe, tem muitos artigos falando sobre isso, a gente percebe que as conversas elas estão mais rarefeitas, sabe? Eu acho que esse é um ponto que me vem quando você traz essa questão. É verdade, porque no meu tempo, e do Gonzaga, eu falo porque nós dois somos mais velhos daqui, nós falávamos muito na cozinha, a família se reunia na cozinha, ficava conversando, a família inteira. A gente era impressionante. Hoje, todo mundo na casa, cada um no seu lugar, e cada um com o seu celular ou computador. É verdade isso, e é uma questão então que nós precisamos ver como fazer. Você já deu alguns indicativos, mas agora vamos ouvir a doutora Celeste. Na Rússia, guerra no mundo árabe, nunca vi como é que pode ter guerra nesse momento de... Nós pregamos só a paz. Mas, doutora Celeste, quais as suas ponderações com esse tema tão envolvente e importante, né? E principalmente falado por mulheres, né? Porque a mulher tem muito mais sensibilidade do que o homem, né? Não sei se vocês são mães. Você é mãe, então mãe... Você não é mãe, mas você tem uma sobrinhada enorme, nossa senhora. Fala um pouco para nós, que é um tema muito interessante mesmo. Viu? Parabéns, viu, Cléo, por trazer esse tema aqui para a abordagem dele. Bom dia, ouvintes da Rádio dos Comerciários. Um prazer estar aqui, doutor Ricardo Fatah, a Cléo, a minha companheira hoje, a psicóloga doutora Ana. Bom, o tema proposto foi educação parental. Eu já começaria com uma observação. Por que educação parental? Vamos tratar de educação familiar. Porque você, ao agregar o tema parental, você já está agregando um valor do homem como chefe da sociedade conjugal, isso que já foi abandonado desde 1988. E o que se busca quando se fala em educação parental é trazer o pai, a mãe, ou famílias em que tenha duas mães, dois pais... Qualquer tipo dessa multiplicidade hoje de famílias que nós não estamos mais tratando da família tradicional da época do Dr. Fatah, mas a família como qualquer ente familiar em que tem as crianças envolvidas. É interessante que na Câmara dos Deputados, inclusive, está sendo discutido a licença paternidade, quando o correto seria nós tratarmos de uma licença familiar, então, que o homem e a mulher estejam ao lado dos seus filhos e acompanhem a sua criação desde o início. E o termo educação parental como um todo é tudo isso, esse envolvimento que era tão natural, tão leve no passado, as crianças corriam soltas na rua, jogavam bolinha de gude, e hoje, sem perceber, nós damos um celular na mão dela e ficamos sentados na mesma mesa, cada um no seu próprio mundo. Não sabemos dos perigos a que deixamos os nossos filhos expostos. Eles estão nos seus próprios quartos e, ora estão atuando como agressores, ora como vítimas. Seja por Discord, seja por qualquer outro tipo dessas ferramentas, porque não existe uma regulamentação específica no nosso país, e o projeto de lei das fake news, por incrível que pareça, só abrange quando nós temos mais de 20 milhões de usuários, e essas plataformas que têm vitimado tantas e tantas crianças dentro e fora de casa, como por exemplo os massacres na escola, elas estão sendo realizadas por crianças, adolescentes, pessoas que estão se automutilando, sendo induzidas ao suicídio, e os pais achando que elas estão ao abrigo do lar. Meu filho é tão bom, passa o dia inteiro lá no quarto. Enquanto isso, ele está perseguindo adolescentes na internet, fazendo vítimas, colocando em canais ao vivo, exigindo automutilação, estupros virtuais e toda a sorte.
Isso, e por que então a educação familiar? Porque não podemos mais terceirizar a educação. Ela não pode ser feita só pela escola. Ela não pode ser entregue a uma plataforma. Essa plataforma, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem ideologia. Nós devemos, de acordo com cada faixa etária, Patá, regular. O próprio pai falou, você tem 6 anos, então você pode usar o celular por 1 hora e eu quero saber se faz as regulações. E está sempre conversando com seu filho. Não, se você trabalha fora, chega em casa muito cansado, tenta reservar um momento da semana para saber do seu filho o que está acontecendo com ele. Como você pode orientá-lo? Tentar estabelecer uma conexão humana, porque se nós não tivermos conexões humanas, as pessoas, isso torna a violência, passa a ser algo muito natural no dia a dia das pessoas. Seja na posição de vítima, seja na posição de ofensor. Que geração é essa que nós estamos criando? Essas seriam as minhas considerações iniciais. Muito bom, doutora. Muito interessante as ponderações. Antes até fazer um comentário, eu queria dizer que o pessoal gosta, quando eles escrevem, gosta que fala o nome, pessoal. O Denilson Ribeiro, bom dia, presidente. Quero deixar uma pergunta para a promotora. Nossas mulheres estão sendo assassinadas e não vejo nada que possa realmente, para coisas assassinadas. É um tema também interessante, porque a mulher que nos dá vida, e ela é assediada, discriminada, e justamente é ela que dá as orientações. Porque quantas mulheres são chefes de família hoje? Não, tem muito mais mulher chefe de família do que homem. A Débora Bacani, bom dia a todos e todas. Obrigado, Débora. Ó, o Castelinho apareceu, Fabinho, você viu ele? Olha, já voltou de Recife. Na próxima encarnação quero ser o Castelo. Como viaja esse Castelo? Assunto pertinente, boa iniciativa, tá ótimo. Sampa, Associação dos Moradores e Amigos do Centro. Os pais irresponsáveis precisam se dedicar à educação dos filhos? Com certeza absoluta, mas as doutoras vão falar. Isso foi a pergunta do Sampa. Tem várias perguntas, subindo o nosso número de pessoas que estão nos vendo. Doutora, tem uma questão também. Nós falamos que o mundo com essa tecnologia também nos fez sair de casa, as crianças às vezes ficam sozinhas, etc. Na pandemia, doutor, houve o inverso, né, por causa do home office, e até hoje, muitas empresas na sua administração, a IBM, por exemplo, fica na 23 de maio, tem 4 mil funcionários. Basicamente, quase o pessoal não vai lá num dia, nem sei o que eles vão fazer com aquele prédio, o pessoal fica em casa. Será que isso houve mudança ou também não adiantou muito, porque a mãe fica lá no computador, mesmo está mais perto dos filhos? Essas mudanças que estão ocorrendo e vão mudar mais ainda, né? Como barrar, eu acho que é impossível, mas como nós podemos nos adequar? E se essa questão do home office ajudou, atrapalhou ou é a mesma coisa? Bom, durante a pandemia, nós lançamos um projeto Ijamente Saudável, atendemos 4 mil pessoas. Estava tudo fechado. E como era previsto, a população ia ficar com um problema muito grave na saúde mental. Né? Nós não ampliamos o aparelhamento da rede de saúde mental para poder auxiliar as pessoas. Então, muitas vezes, aqueles pais, eles não estão prontos sequer para o próprio dia a dia e tem ainda que acolher aqueles filhos. As tecnologias, elas não são em si nem boas nem más, depende do uso que você faz dessa tecnologia. Aqui, e até para responder a pergunta do feminicídio, que um dos espectadores realizou, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de feminicídios. Isso, essa polarização, esses discursos de ódio, o aumento da misoginia. E nós estamos propondo aqui tudo ao contrário, que os deveres e responsabilidades sejam compartilhados com ambos os pais. A mulher também trabalha, ela acumula a função de criar os filhos. Por quê? Porque o pai tem que estar lado a lado com ela. Nós temos que ter uma licença que seja compartilhada entre homens e mulheres. Na Suécia é assim, são 180 dias, sendo que o casal decide 1 mês, é obrigatório que um dos pais fiquem. Até eu conversei essa semana com a relatora do GT e ela diz que estão tirando sarro dela, falando que agora o pai vai dar de mamar. Gente, isso é ignorância.
É um direito do pai conviver com seu filho. Não vai delegar nem para a mãe, nem para a escola. Os dois têm que estar juntos nisso. É uma missão de vidas. E se forem duas mães, e se forem dois pais, nós precisamos ter uma sociedade que seja adequada aos nossos tempos. Home office é algo muito bom, veio para ficar. A tendência, ele é híbrido, as pessoas não ficam o tempo todo em home office. Isso ajuda na questão da saúde mental, porque você deixa de pegar tanto trânsito, tantos deslocamentos. Então, para o trabalhador poder ter 2 vezes por semana, sendo possível trabalhar da sua residência, é algo extremamente positivo. Ajuda, inclusive, como mencionou o presidente, nós termos um espaço maior de convivência com os filhos. Aquela 1 hora, 2 horas que você ia perder no trânsito, preste atenção, jogue um olhar para o que está acontecendo na sua casa. Pessoal, olha, aulas para todos nós, hein? Mas temos que aprender e temos que colaborar. Homens, ajudem. Eu fazia aqui algumas reuniões com o pessoal que ia entrar na justiça com processos, né? E muitas mulheres, no comércio tem muitas mulheres. Aí elas chegavam, reclamavam muito de casa, né? Porque elas não conseguiam nem... Para ser sindicalista, muitas delas têm que perguntar para o marido. Não perguntem. Se a mulher quer ser sindicalista, pode vir para cá. Logo, logo temos eleições, daqui 3 anos e meio. Mas passa o tempo rápido, pode vir. Mulher, quanto mais mulher, melhor. Eu falava para elas o seguinte, porque ela quando chegava em casa, trabalhava feito doidas. Todo mundo sabe. Ainda chegava em casa, o maridão ficava sentado na mesa, com um prato assim para pôr comida. Aí eu falo, faz o seguinte, pega esse prato e taca na cabeça dele. Mas não faz isso não, porque isso é violência, não faz. Mas nós precisamos ter um pouco mais de respeito, pessoal, pelo amor de Deus. Ó, mais algumas pessoas vão passar para a Cleo logo em seguida. Ó, Fernando Patá é meu irmão. Ele tem um filho autista, e eu tinha dito que seria autista. Nando, do autismo vai ser outro, acho que eu vou até pedir para você vir aqui, para dar uma contribuição. Um menino maravilhoso. Está lá com a minha mãe, 94 anos. Ô, Nando, depois quando você vier, fala como ela nos educou. Jogando bolinha e tal. Mas depois, agora não dá para falar não. A Nélia, a Maria, tema muito importante. O pessoal está gostando. Obrigado, Nélia. Marcela Guiar, bom dia, parabéns pelo tema. Todo mundo gostou do tema, Cléo. Que coisa boa, viu? Cléo, vamos agora ouvir de você, né, com a experiência do dia a dia, com questões. A Cléo vai olhar para lá. Vai olhar lá para a Câmara do Jajá. A Câmara do Jajá. Então vamos lá, Cléo, é com você. Tá bom, gente. Bom dia a todas e todos e todos que estão nos assistindo, né, aí pela tela. Tanta importância, temas maravilhosos que a gente tem trazido aqui para o nosso podcast. E, óbvio, no meu dia a dia, a gente vem assistindo e vem muito, assim, nas rodas de conversa, nos espaços que eu venho participando, representando o sindicato, houve um problema de agenda das pessoas e nós não ocupamos o espaço, muito pelo contrário, nós trouxemos temas e doutoras maravilhosas para falar sobre isso. O movimento sindical tem, sim, uma preocupação, uma questão que nós estamos aqui procurando construir um mundo, melhorar o mundo, mas também quais são as pessoas que nós queremos deixar para esse mundo. A juventude tem que participar de tudo que nós discutimos. Nós temos que envolver a juventude em todos os temas, porque nós queremos que essa juventude venha, não vai ocupar o espaço que nós estamos. Não, elas vêm com uma outra tendência e para melhorar o mundo que nós vivemos. Nós não podemos pensar em que vamos trabalhar os ODS, vamos trabalhar o meio ambiente, mas as pessoas que vão realmente participar de tudo isso não pode ficar de fora. E eu tenho sim uma preocupação. Como colocou, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho muitos filhos de criação. E eu sempre acompanhei toda a trajetória de sobrinha, agora sobrinhos netos, e de outras crianças, de pessoas conhecidas. E hoje eu tenho sim uma preocupação quando eu vejo adolescente, 10, 11 anos, 12 anos, no celular, totalmente inerte ao que está ao seu redor. E mais preocupação ainda quando eu vejo que os pais não estão preocupados com isso, doutoras. Por isso que eu acho importante que vocês falem
também o que é que nós, já falaram também alguma coisa, mas o que, que nós podemos fazer muito mais? Falar mais desse tema, ter documentos, cartilhas, palestras, para poder envolver e levar cada vez mais conhecimento para os pais. Porque nós sabemos das mutilações em que adolescentes, crianças estão sofrendo e que, infelizmente, são próprias juventude também que estão causando isso. Nós não queremos colocar como vilões o percentual desses adolescentes, não. Mas nós queremos tirar eles desta vida, porque foi realmente... Nós passamos por um momento de incitação de ódio, da questão da população preta, LGBTQIA+, população em situação de rua, pessoa com deficiência, em todas as pessoas em vulnerabilidade, na invisibilidade, foram criado esse ódio. E, infelizmente, a internet está deixando espaço. Fiquei muito preocupada quando vocês colocaram que tem que ter uma quantidade de seguidores para que realmente entre, né, na lei. A escola, vão para o quarto, não me dão trabalho. E eu sempre digo, criança, adolescente, jovem, dá trabalho sim. E tem que dar trabalho. Por isso que você tem que ficar atento, tem que saber o que está acontecendo. Como nós trabalhamos na questão da erradicação do trabalho infantil, e que o nosso slogan é: criança não trabalha, criança dá trabalho. Que é o natural, que é o normal. Nós demos trabalho, não é mesmo? Quando nós saímos para a rua para brincar, que a nossa preocupação era voltar, no mínimo, sem joelho ralado. Somente isso. Então, nós queremos muito saber o que fazer, como que nós, movimento sindical, podemos estar divulgando mais ainda, de que forma. É tabu? É tabu falar do suicídio? Ainda é um tabu. Mas de que forma que nós podemos falar? Já estamos falando sobre o suicídio do adulto, que o índice maior são entre os homens. Mas como os índices de suicídio na adolescência, na juventude, na criança, têm aumentado muito. E eu digo que todo cuidado é direito da criança. É da criança. Não podemos deixar que só a mãe cuide, ou o pai. E o pai, ele não ajuda, ele participa. Sabe, o homem, ele é corresponsável, né? Ele é responsável da mesma forma. Então, quando nós falamos, olha, Cléo, mas a educação é a mãe que dá, não. E a participação do pai? Onde fica essa responsabilidade? Nós temos que ter um compartilhar. Tá? Para isso é o cuidado compartilhado, é o nosso tema, que é nossa, fugiu. Parentalidade. Perfeito. Fugiu, engasguei. Então, assim, nós precisamos ter isso. Precisamos falar mais disso. Então, por isso que eu estou muito feliz de vocês terem aceitado, assim, veio a toque de caixa, vir aqui para a gente poder dar início para o nosso movimento, tá? Ao GT, que tem a Secretaria da Criança e Adolescente, que tem várias secretarias e que em todos os espaços nós precisamos falar desse receio tão grande que nós estamos tendo. Muito bom, Cléo. Realmente, o mundo sindical, ele tem formalmente representação na central e alguns sindicatos também da juventude. Buscamos alternativas. Nós mesmo temos pedido aos jovens para virem para o mundo sindical. É uma dificuldade também, o pessoal tem outro tipo de compreensão do mundo do trabalho. Por mais que nós fazemos apelo para que tenhamos para trabalhar logo cedo, e às vezes alguns deixam de estudar. Nós precisamos fortalecer o conceito. O trabalho, lógico, é importante, por isso tem o primeiro emprego, mas tem um momento para entrar, para trabalhar. E ele tem que ter uma sólida educação, porque independe da condição financeira da pessoa, porque a educação, na verdade, tem a ver com o conceito da valorização da família. Se ele é rico ou é pobre, não importa. Tem muitas pessoas pobres que dão exemplos de vida, como tratar. Pessoas educadíssimas, crianças maravilhosas, e às vezes você vê em famílias ricas, um pessoal totalmente aí fora da realidade, não, porque nem vou lhe falar cada história. Mas não vamos generalizar. Como, então, doutora, vamos começar com a doutora, e depois nós vamos ter que logo, é uma pena, porque isso aqui passa rápido, já são quase 11 horas, é impressionante, porque sobe e depois desce. Ana Paula, então como é importante o emprego, é importante como conduzir, porque tem um outro desdobramento.
muitas pessoas, tem a questão do neném, né? Não é nem para cá, nem para lá. Tem a Cracolândia aqui do lado, nós estamos fazendo uma campanha enorme da Cracolândia. Quantos programas já fizemos aqui da Cracolândia? Vem aqui do nosso lado, que olha, acaba com a vida das pessoas, acaba com o emprego, lojas fechadas, o centro está desfigurado. Qual a sua visão, então, de que a gente pode ter esses valores de forma conceitualmente mais equilibrados? Bom, acho que muitos temas estão sendo trazidos aqui, né? Eu acho que, nossa, isso seria a pauta para não sei quantos encontros, né? Encontros riquíssimos. Eu gostaria de puxar algumas coisas, e eu acho que é sempre legal para as pessoas que estão acompanhando a gente, delas terem algumas dicas, né? Então, assim, dicas. O que será? Como é que tá bom? O que a gente pode fazer, então, né? Dado que tem essa complexidade, dado que a gente tem todas essas questões, o que a gente pode fazer, né? Quais seriam recomendações, enfim. Então, eu acho que uma delas, e aí eu acho que tem um ponto bem importante, assim, pensando, né, na terceirização da educação, que a doutora trouxe, pensando na questão das redes sociais e desses excessos que às vezes a gente vê, que vai empobrecendo esse convívio familiar, enfim, eu acho que uma dica importante é que sempre tem, eu vou fazer ela e ficar aquele silêncio sepulcral na casa. Ou os pais estarem, ou educadores estarem nas telas. Ah, não, mas eu estou na tela porque eu estou trabalhando. Tá, mas você está na tela. Então, assim, é aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, essas contradições na educação, a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala ou pelas regras que a gente coloca. Nesse sentido, a gente não pode deixar essas contradições aparecerem com tanta evidência. A gente erra, a gente é contraditório por natureza, mas quando a gente está educando pessoas, a gente precisa cuidar disso. Então, se eu restringo o uso da tela, eu também preciso não usar a tela, e eu preciso pensar em atividades, em conversas, em temas, em coisas que eu vou fazer naquele tempo que eu estou com os meus filhos. A gente falou de home office, né? E a doutora trouxe o quanto a gente ganhou em tempo qualificado, realmente, estando em casa, mais vezes por semana, o tempo do trânsito que a gente não tem, etc. Ótimo. Mas como é que está sendo usado esse tempo? Qual é a qualidade desse tempo? Porque se o tempo é para ter briga, se o tempo, né, igual na pandemia, né, quantos problemas seríssimos familiares acabaram vindo à tona, porque a rotina mudou completamente. Ficava todo mundo fora de casa o dia inteiro, escola, trabalho, etc., né, atividades extras e tal, e quase 2 anos confinado, todo mundo junto na mesma casa, né. As pessoas, às vezes, acabaram se conhecendo muito mais. Quantos pais, mães, educadores, cuidadores não conheceram muito mais os seus filhos e filhas nesse momento de pandemia? O quanto isso foi difícil de gerenciar. Porque é difícil gerenciar isso, né? Não é fácil educar filhos, não é fácil educar as novas gerações, né? E a gente sabe disso, a gente tem essa empatia, mas é responsabilidade desses adultos que escolheram ter filhos, filhas, que têm, né, responsabilidades, pessoas que trabalham em escolas, pessoas que estão influenciando as novas gerações. Nesse sentido, o tempo, ele precisa ser qualificado. Então, só colocar a regra de não pode ter tela a partir de X hora. Tá, mas aí a gente faz o que juntos, como família? Porque se a gente não faz nada, isso vai ser uma punição terrível. Isso não vai trazer tempo qualificado, isso não vai trazer fortalecimento do vínculo familiar, que é essencial para a gente não ter banalização de violência, para a gente não ter discurso de ódio, enfim. Quando a gente fala de que família é a base, essa frase é uma frase bem comum, né? Família é a base, a gente sempre ouviu isso, né, Patá? Então, família é a base. Quando a gente fala isso, é verdade, né? É o primeiro ensaio de uma sociedade, é um micro da sociedade. Numa casa, num apartamento, numa chácara, enfim, numa casinha, né? Numa edícula. Como é que isso está acontecendo? Porque esse é o modelo de sociedade que a gente está vivendo. E como é que está sendo esse modelo? Né? A gente está vendo os desafios todos de saúde mental, a gente está vendo os desafios de convivência, a gente está vendo desafios de autoestima dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Então, a gente vai cuidar disso trazendo um tempo qualificado de convívio com esses filhos e filhas, com essas crianças, com esses menores, né? Muito interessante, hein, pessoal? Olha aí, atento, hein? Aqui nós vamos... A Cristina Palmeira, ela também não fale, hein, a Cristina Palmeira? Hein? Tema de suma importância. Todo mundo gostou do tema, Cléo. Todo mundo. Educação parental, a educação positiva, que transforma famílias e sociedade. E precisa ser levado a todos os espaços do diálogo, hein?
A Luciana Nascimento, ensinar habilidades para criar filhos, principalmente nessa realidade que vivemos. O Rodrigo Monforte, Patá, Cléo e convidadas. Bom dia, parabéns pelo tema. Não podemos esquecer da nova geração que tentam educar seus pais e familiares. Crianças essas bastante observadoras. Porque as crianças estão cada vez mais observadoras, não? Doutor, então, com essa que nós vamos já caminhando para o finalmente aí, esse, realmente, como você disse, é um tema para fazer vários podcasts. É um tema para ficar... Tinha que ter no currículo das escolas um tema nesse sentido, né? De ter... como é que é essa relação? As escolas precisariam, talvez, para certas questões lúdicas. Os meus filhos, quando pequenos, o Senac tem uma coisa bacana. Senac, da Pompeia. Vocês conhecem o Sesc Pompeia? Todos vocês? Meu filho já vai fazer 46 anos, é impressionante. Eu fiz 70, estou idoso. O Gonzaga vai chegar no ano que vem para me alcançar. Ele todo ano fica alguns meses na minha frente. Opa, chega lá. Mas aí, quando ele porque ele tem uma escola chamada Curumim. Olha, ótimo. Você conhece também? É fantástico. Excelente. Tem tanta coisa bacana por aí, que não é coisas, vamos dizer, alternativas, são coisas complementares. Vamos pensar nas crianças. E às vezes o pessoal, é caro, não, o Sesc não cobra nada. Não paga, você não paga. É uma taxazinha pequena. Então acho que nós tínhamos que, a sociedade tem que estar mais presente. Como a Cléo coloca, o sindicato está à disposição. Cléo, a porta de entrada aí para esse tema, que vocês logo em seguida vão pôr no site, com o Fabinho, o nosso jornalista, né? A UGT também fazer. Vamos abraçar isso, porque isso significa legado para gerações. O que legado nós vamos deixar se a gente não se preocupa com... Produzir, porque não adianta a escola só falar que você precisa ler mais livros. Seria bacana, dependendo da idade, você ler um livro com seu filho e ler no seu dia a dia. Traga livros para sua casa. Tem tanta biblioteca comunitária agora. Eu estou falando isso de um caso concreto de uma menina que foi vítima da Discord que eu atendi. E que ela falou que ela passava o dia inteiro. Eu falei assim, você não quer ler livro? Então ela falou, mas eu não tenho acesso a livro. Na minha escola não tem. Isso me preocupou bastante. Era uma menina do interior. E que a mãe não se preocupava, que ela tinha dificuldade em matemática, não se interessava pelos problemas dela do dia a dia na escola. Então, mães, vê, se a sua filha está com uma dificuldade em matemática, procura alguma forma, chama uma vizinha para dar uma aula de reforço, se você também não entende. Fala na escola como que poderia ter essa atividade extracurricular. Traga sempre livros para sua casa e leia você também, pais, livros. Porque se você não ler, o seu filho não vai seguir esse exemplo. Se você passar o dia inteiro olhando para uma tela, ele vai reproduzir esse comportamento. A verdade é essa. E eu queria deixar aqui uma mensagem bem importante, que o que você não faz hoje pelo seu filho, você vai perder amanhã, porque ele vai estar respondendo a um ato infracional, ele pode ficar internado, a sua filha vai ter que se submeter a tratamento médico, psicológico, porque foi vítima de um crime. E você, dependendo da circunstância, você, pai, além de ser civilmente responsável, você, mãe, você responde pelos atos dos seus filhos, também já se está firmando um entendimento da questão da responsabilidade criminal dos crimes omissivos por omissão. Então você, na posição de garante, se der os meios, instrumentos para a prática de crime, seu filho vai ser internado e você pode responder também criminalmente por essa omissão. Acho que, então, se não for pelo bem, vai ser pela dor, mas nós vamos mudar essa sociedade. Muito bom mesmo. Eu vou passar para a Cléo, porque nós vamos finalizar com a sua palavra. A leitura é realmente... Nós aqui temos uma biblioteca no sindicato, mas tem bibliotecas maravilhosas aqui do centro, é linda aqui, é fantástica. E não precisa ter livro, eu gosto de ler o livro mesmo, mas tem no iPad, tem aquele outro... Qual Kindle. Tem tanto jeito de ler. Eu me lembro do primeiro livro que eu li, acho que tinha 7 anos de idade, do Edmundo de Amicis, O Coração. É um escritor italiano. Não lembro até hoje, Gonzaga, do nome do primeiro livro que eu li. E eu gosto muito de... Eu acho que a leitura ela tem que ser eclética.
Não é? Você pode ver tudo. Eu gosto de romance. Daqueles romances mesmo, sabe? Daquele paixão de amor. Gosto de ficção, gosto de biografia de Getúlio Vargas, do Lira Neto, entre outros. É muito importante a leitura. Agora, não adianta você querer o teu filho ler se você não lê também. Porque, às vezes, é cansativo. Você vai ler, você até dorme. Mas as pessoas têm que iniciar um processo, porque é todo um sistema a favor da mudança da nossa sociedade. E aí está falando de cultura, mas a cultura diante da possibilidade da educação. São questões fundamentais. Então, pessoal, leiam. Se vocês quiserem, aqui nós temos livros maravilhosos. Maravilhosos. Venha aqui conhecer a nossa biblioteca, venha aqui no sindicato. Cléo, nós vamos ter que finalizar, então faz as suas ponderações e depois eu vou agradecer efusivamente a participação dessas mulheres maravilhosas. Eu, na verdade, até vou ceder o meu tempo para uma das duas me responder algo, que eu tenho muito, assim, a doutora falou da Discord, disse que tem uma plataforma, não sei como pronunciar, Discord, Discord, uma plataforma, só para falar rapidamente, para que a gente aguce quem está nos assistindo a poder buscar mais informações sobre essa plataforma Discord, e também que existem já muitas clínicas, o Patá falou da Cracolândia, mas pessoas também viciadas nessa questão da internet. Sim. E que estão internadas, tá? Por conta desse vício. Então, poderia assim, rapidamente falar um pouco, uma fala da Discord, outra fala da clínica, por favor, só para que a gente aguce os telespectadores. Bom, a Discord ela é uma plataforma inicialmente projetada para gamers, né? Pessoas que usam videogame, mas durante a pandemia ela passou a ter outros usos. As pessoas passaram a usar para fazer reuniões, e só que assim, ela não tem nenhum tipo de controle. Basta a pessoa alegar que tem 13 anos de idade, ela cria um grupo, que eles falam que são servidores, mas na verdade é um grupo, e não tem um monitoramento, né? O projeto de lei visa então criar esse monitoramento para identificar por inteligência artificial essas formas de discurso de ódio, de misoginia, crueldade contra animais, incitação ao suicídio, todo esse tipo de crimes que têm sido praticados por intermédio da plataforma, porque é o seguinte, a empresa ela tem que ter uma função social. Não adianta ela só se voltar para o lucro e deixar o Deus dará aos seus usuários. Eles têm tecnologia suficiente para poder fazer um monitoramento e poder denunciar algo de errado que esteja ocorrendo às autoridades. Em outro país como os Estados Unidos, recentemente eles foram condenados a indenizarem milhões de dólares. E aqui no Brasil nada foi feito. Fizeram um projeto de lei que diz que é obrigatório esse monitoramento a partir de 20 milhões de usuários. Aqui no Brasil, essa plataforma específica tem 5 milhões. Então você coloca... Parece que está criando uma lei, mas você cria obstáculos para que seja inatingível a sua aplicabilidade. Então, precisamos sim chamar as empresas à responsabilidade. Elas sim têm condições econômicas de terem, por meio da inteligência artificial, um monitoramento muito específico e ajudar os pais nesse controle. Agora, sobre a questão da dependência, é importante você trazer esse tema, Cléo, porque na semana passada eu li uma reportagem, acho que foi na BBC, não vou me lembrar, mas dizendo que assim, tem uma tendência... Vocês lembram da época do cigarro, que as pessoas começaram a processar as empresas de tabaco pelo câncer, pelo vício, enfim, pelas perdas físicas, né, que elas acabaram tendo, porque teve uma descoberta dos efeitos nocivos, né, do cigarro, enfim, ao longo do tempo. Antes era super incentivado, inclusive, né, e hoje a gente vê como é que a sociedade trata o cigarro, né, nesse momento. Mas, assim, adolescentes que estão processando a Meta, por exemplo, que é a controladora das redes sociais, Instagram, Facebook e tal, porque eles se tornaram dependentes. Então, já se abriu um precedente, isso nos Estados Unidos, de alguns adolescentes em grupos entrarem com uma ação coletiva contra a empresa do aplicativo que os tornou dependentes. Porque sim, a gente tem
infelizmente, a dependência das redes sociais, ou dependência, enfim, de tela, mas principalmente de redes sociais, porque as áreas cerebrais ativadas, quando você está ali vendo o status das pessoas, quando você está lendo alguma coisa, quando você vê que alguém curtiu alguma coisa que você escreveu, são as mesmas áreas cerebrais que são ativadas quando você usa alguma substância química, como cigarro, por exemplo, né, lícita, né? Então, isso já tem muitos estudos que trazem isso. Então, assim, há sim dependência de jogos, né, de games, como a doutora trouxe, há dependência das redes sociais, há dependência, isso já está, inclusive, documentado, né, na psiquiatria, na psicologia, nas áreas da saúde mental, e isso é terrível. E, eventualmente, isso é muito... E é terrível porque é silencioso. Às vezes, alguém falou, né, meu filho não dá trabalho, ele estuda, ele chega, fica no quarto, não faz nada, come, tal, tá bem, uma belezinha, ninguém reclama. Esse silêncio é um silêncio que precisa ser investigado, porque às vezes ele é outra pessoa no Discord, né? Às vezes ele é outra pessoa nas redes sociais e a gente tá ali alheio, não tá vendo, ou às vezes ele tá uma bomba relógio em termos de saúde mental, e aí a gente traz todos os perigos disso, né? Então acho que é bem importante olhar, bem importante monitorar, é bem importante, enfim, levar em conta, porque a sociedade está muito diferente de quando a gente era criança ou adolescente, né? Doutora, muito obrigado. Ana Paula, psicóloga, que nos deu aí aulas, foi um prazer em conhecer, eu tenho certeza que todos que estão nos vendo também são muito agradecidos. Tem mais que nós vamos dar desdobramentos, vamos colocar aí matérias mais profundas e outros subsídios que possa a cada momento ter sobre esse tema. Vamos ser bastante sistemático com relação a isso. E a doutora Celeste também, muito obrigado pelas informações, e com certeza todos que viram saem daqui enriquecidos, muito enriquecidos com as ponderações, reflexões feitas pelas doutoras. E pela Cleo, que tem uma história de vida maravilhosa, sempre preocupada com esse tema. Vamos colocar aqui no sindicato, porque na UGT já tem essas questões relativas à juventude. Nós participamos até de conselhos a nível federal, né? Mas vamos ver aqui no sindicato, nós temos uma representação muito grande de ter essa interlocução com os nossos filiados, os nossos representados, de como fazer esse tema e aprofundando. Então, eu agradeço muito. E a você, muito obrigado pela audiência. Foram centenas de pessoas que viram e vai duplicar quando estiver nas nuvens, conforme eu já comentei. As canecas estão por aí, as doutoras saem daqui com caneca, mas você também tem direito à sua caneca. Procure aqui. E também vamos fazer cada vez mais um número ampliado dos nossos inscritos na TV Comerciários, que é a TV